Alô, alô, senhores ouvintes da Rádio 710. Está no ar a Hora da História. Hoje com o nosso excelentíssimo presidente Getúlio Dornelles Vargas. Fala, galera, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar falando sobre a Era Vargas, o período em que esse carinha aqui ficou no poder, hein? Getúlio Vargas. Vamos lá para o nosso próximo vídeo, a parte 2. Vem comigo, é hora da história. Então, galera, antes da gente começar a aula de hoje, a gente precisa relembrar o que a gente viu na última aula. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo da Era Vargas parte 1, volta lá no Classroom e assiste aquela primeira parte antes de assistir essa, que senão vai ficar perdido. Mas vamos revisar aqui o que a gente viu naquele outro vídeo. A gente viu que Getúlio Vargas representou o fim da Primeira República. Lembra aquela Primeira República, também chamada de República Oligárquica? Pois é, as elites paulistas e de Minas Gerais, a política do café com leite se alternando para ver quem vai mandar. Getúlio Vargas é o cara que invade essa panelinha. Isso significa que ele não era da elite? Não, ele também era um membro da elite, só que ele era de outra oligarquia, do Rio Grande do Sul. Ele é uma ruptura com isso de São Paulo, Minas, aquela galera do café. E como é que foi que Getúlio Vargas chegou ao poder? Foi através das eleições? Bom, ele participou das eleições de 1930, a gente viu isso, não é? Formou a chapa com a Aliança Liberal, junto com Minas Gerais e Paraíba, mas ele venceu? Não, ele foi derrotado nas eleições de 1930. Vargas vai chegar ao poder de verdade através do que chamamos da Revolução de 30. Foi através da força, foi através das armas. Não aceita o resultado das eleições e vai e toma o poder à força. Podemos chamar a Revolução de 30 de golpe, não é? Foi um golpe que aconteceu. Fato é que quando Vargas chega ao poder, inicia o período que nós chamamos de a Era Vargas. A era porque vai durar 15 anos seguidos, direto. E a gente pode dividir esses 15 anos em 3 partes. Quais são elas? Primeiro, o período provisório. O nome já fala, provisório era para ser pouco tempo. Não foi exatamente pouco tempo, né? 15 anos direto. Depois vem o que chamamos de período constitucional. Esses dois a gente vai ver na aula de hoje. E por último, o chamado Estado Novo, que vai ficar para a nossa próxima aula. Tudo pronto? Vamos falar sobre o período provisório. O governo provisório começa em 1930. E aí, como o nome já fala, era para ser provisório, era para ser pouco tempo. Getúlio Vargas assumiu o poder depois da Revolução de 30 e pousou para essa foto aí. Olha ele aí na cadeira do presidente. Mas oficialmente, ele não era presidente. Ele era chefe do governo provisório. Qual a missão do chefe do governo provisório? Organizar a transição. Ele deveria ficar pouco tempo, organizar novas eleições, e aí sim, quem ganhar, ganha. Olha como o Brasil estava uma bagunça, né? Getúlio Vargas chegou para organizar a casa como um chefe do governo provisório. E aí ele já toma algumas medidas que foram muito polêmicas na época. Como assim? A primeira delas, anota aí. Ele revogou a Constituição de 1891. Lembra que o Brasil tinha uma Constituição da República? As leis que foram feitas lá quando o Brasil virou república? Pois é, ele olhou para essas leis e fala, esquece, essas leis são da oligarquia, essas leis não valem mais. Cancelou a Constituição de 1891. Ficou devendo fazer outra, não é? Pois é, outra coisa, ele foi lá e nomeou interventores para os estados. O que é um interventor? É alguém que vai intervir. Cada estado tem o seu governador, não é? Que na época eles chamavam de presidente dos estados. Pois é, Getúlio Vargas tirou todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque esses caras eram das oligarquias. E Getúlio Vargas acabou de arrumar uma briga grande com as oligarquias. Para ninguém fazer a casinha dele, para ninguém dar um golpe em cima dele, o que ele fez? Tirou todo mundo. Getúlio Vargas era o mestre dos golpes. Ninguém ia dar golpe nele, não. E aí, no lugar, ele colocou interventores. Como assim? Alguém da confiança dele para governar nos estados. Ei, você aí, você é meu brother, você vai governar lá na Bahia. Tira o governador da Bahia e bota o interventor no lugar. Você aqui que é meu parceiro, você vai governar lá no Rio de Janeiro, né? Você tá junto comigo. Você que é meu brother, vai governar lá em São Paulo. Ele tirou todos os governadores dos estados
e colocou um interventor no lugar. Vocês acham que as elites estaduais gostaram disso? Nem um pouco. Principalmente a elite paulista, não é? O interventor de São Paulo nem paulista era. Ou seja, Getúlio Vargas arrumou briga para sempre com os paulistas. E outra coisa, ele centralizou o poder nele. Quando ele nomeia interventores, ele está colocando o poder todo nele. Por quê? Porque esse interventor não vai fazer o que ele quer. O interventor vai fazer o que Vargas manda. Na prática, Vargas está mandando no Brasil inteiro e isso vai arrumar briga. Principalmente com a elite paulista. A elite paulista tinha acabado de perder o poder, não é? Não era a elite paulista mais poderosa e que sempre governava? Pois é, Getúlio Vargas chegou e deu uma rasteira neles. Os paulistas não gostaram. E aí, passado algum tempo, alguns meses, alguns anos, nada de Getúlio Vargas sair do poder. A elite paulista já está descontente. A elite paulista já está querendo protestar, já está botando hashtag fora Vargas. E nada do Vargas sair. Vários protestos já estavam acontecendo na cidade de São Paulo pelos membros da elite para tentar tirar Vargas do poder. Bora, Vargas, vaza! Num desses protestos que acontecia em São Paulo, a polícia chegou lá, protesto de estudante, e a polícia chegou lá fazendo o que ela sabe fazer de melhor. É porrada na galera, é tiro, bala de borracha e tudo mais. E nesse protesto, 4 estudantes foram mortos. Quem eram esses caras? Olha o nome deles: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Pois é, esses 4 estudantes morreram num protesto contra Getúlio Vargas. Isso aí é o estopim para lá em São Paulo a galera se revoltar de verdade. Vai começar um novo processo de revolução para tentar tirar Vargas. Esses 4 estudantes, eles viraram mártires para o movimento. Tanto que as iniciais dos nomes deles viraram lema para o Exército de São Paulo. MMDC. O que significa MMDC? Eu sei que você já aprendeu isso lá na matemática, mas lá em São Paulo, MMDC significa o nome desses estudantes que morreram protestando contra Getúlio Vargas. Agora São Paulo vai para as armas. Vai começar o processo que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos entender o que é isso? Pois é, o nome parece estranho, não é? Revolução Constitucionalista de 1932. Que palavrão é esse? Vamos com calma. 1932, a elite paulista resolveu tirar Vargas na força. Afinal de contas, ele não chegou no poder à força, então acabou a paciência, poucas ideias com Getúlio Vargas. Eles montaram um exército próprio e foram às armas e foram à luta contra o governo federal. Revolução Constitucionalista de 32, na prática, foi uma guerra civil. São Paulo contra quem? Contra o resto do Brasil. A elite paulista achava que quando começasse, outras elites iam ajudar eles. Mas não foi bem isso que aconteceu, eles ficaram isolados. E mesmo assim, sustentaram, foram para a batalha, foram para a luta. O que esses paulistas queriam, afinal de contas? Em primeiro lugar, hashtag fora Vargas, tirar Vargas. Mas mais do que isso, eles queriam autonomia para os estados. Como assim? São Paulo não mandava nem mais no próprio estado. Era o interventor que estava lá, e ele nem paulista era. Ou seja, eles queriam o fim dos interventores, mandar eles próprios no seu estado. O que mais? Queriam novas eleições. Vargas, já que a última eleição não valeu, está na hora de fazer uma nova eleição. Faz uma nova eleição aí e deixa rolar. Quem ganhar, ganhou. Afinal de contas, São Paulo sempre ganhava as eleições, né? Por isso que eles estavam loucos querendo outra para tirar Vargas. E acima de tudo, o que a Revolução Constitucionalista queria? Uma nova Constituição. O que é Constituição, gente? São as leis. Lembra que Vargas cancelou a lei? Vargas já estava no poder há 2 anos, governando sem lei nenhuma. Quem era a lei? Ele mesmo. O que ele falasse, estava falado, através de decretos. Pois é, São Paulo estava indignado e falou: faça uma nova Constituição e obedeça essa Constituição. Por isso que a revolta ganha esse nome, Revolução Constitucionalista, porque eles queriam uma Constituição. Não confundam a Revolução de 30 com a Revolução Constitucionalista de 32. O que elas têm em comum? O nome Revolução. Afinal de contas, o povo gosta de um nome bonito e Revolução sempre pega bem, não é? Mas na prática, Revolução de 30 foi o golpe que colocou Vargas no poder. Em 32 é São Paulo querendo tirar Vargas do poder. E aí eles queriam uma nova Constituição. As batalhas rolaram, houveram conflitos ali no interior de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo, que hoje tem algumas marcas desse movimento.
E aí, o que aconteceu? Quem venceu essa guerra? São Paulo contra o resto do Brasil. É claro que as tropas de São Paulo foram derrotadas pelas tropas do governo federal. Vargas só não destruiu a cidade de São Paulo porque ele sabe que é uma cidade importante. E aí ela não foi destruída, mas as tropas federais eram mais fortes. Só que o Getúlio Vargas era tão mala, era tão esperto, que ele ganhou dos paulistas e ainda assim ele fez algumas coisas que os paulistas queriam. Como assim? Pera aí, paulistas, vamos acalmar. O que vocês querem? Vocês querem fim dos interventores? Tá bom, eu vou trocar o interventor de São Paulo. Pode ser? Pode ser? Trocou o interventor de São Paulo. Vocês querem eleições? Tudo bem. Vou marcar novas eleições. Está marcada a data aqui. Os paulistas ainda não se acalmaram. Ah, então vocês querem uma nova Constituição? Espera aí. Eu vou fazer uma nova Constituição. Getúlio Vargas, na prática, venceu as batalhas e atendeu tudo que os paulistas queriam. Por que ele fez isso? Porque ele fez do jeito dele. Vocês não querem uma nova Constituição? Pois é, vou fazer uma nova Constituição. Convocou uma Assembleia Constituinte. Chamou os deputados para se reunirem e criarem uma nova lei. Vamos lá, gente, vamos fazer essa lei aí. São Paulo quer lei, vamos fazer essa nova lei aí. Só que quem eram os deputados que estavam na Assembleia Constituinte? Só parceiro do Vargas. Só político aliado do Vargas. Quando essa Constituição ficar pronta, vai ser igual os paulistas querem ou igual Vargas quer? Vai ficar uma Constituição à cara do Getúlio Vargas, ou seja, os paulistas deram um tiro no pé. Vocês queriam uma Constituição? Vai ter uma Constituição e todo mundo vai ter que obedecer. Só que vai ser uma Constituição do meu jeito, assim que falou Vargas. E ela ficou pronta. Em 1934, saiu mais uma Constituição para o Brasil. Não percam as contas. É a terceira da nossa história, só que a segunda na República. A primeira da República, o Vargas cancelou e fez uma nova agora. Como é que era essa Constituição? Olha aí a capa dela. O que dizia essa Constituição? Tinha algumas coisas completamente diferentes da Constituição anterior. Algumas coisas que a gente pode dizer que eram até mais modernas. Mas vamos entender. A partir de agora, nas eleições, de acordo com a lei, o voto é universal e secreto, com direito a voto da mulher. Mudou muita coisa? Mudou muito. Vamos lembrar. Na Constituição anterior, o voto era censitário. Todo mundo podia votar? Claro que não. Só a elite, só a panelinha, só o bolinho. Vargas vem agora e fala, agora vota todo mundo. E a grande mudança, o voto agora é secreto. Como assim? Antes o voto era aberto, lembra disso? E aí por isso que os coronéis controlavam as eleições, com o voto do cabresto, o peão tinha que chegar e falar em voz alta em quem ele votou? Agora não tem isso mais não. Agora o voto vai ser secreto. Isso vai mudar muito porque os coronéis, a elite, não vai ter como controlar o resultado. Não vai ter como ameaçar as pessoas a votarem no candidato deles. Agora o candidato pode votar e ninguém nem saber. E aí teve a inclusão do voto das mulheres. Agora as mulheres também podem participar. Essa foi uma das grandes novidades da Constituição de 34. O que mais? Dizia que o mandato presidencial agora é de 4 anos. Como assim? O presidente que foi eleito, ele vai governar por 4 anos só. Ele não vai poder ficar mais não. Acabou esses 4, tchau e bênção, novas eleições, novos candidatos, novo presidente. Não podia nem reeleição, igual pode hoje naquela época. Era só para ser 4 anos. Presta atenção. O que mais? Coisas muito importantes como a primeira vez vem surgir a legislação trabalhista. O que é uma legislação trabalhista? São leis para o trabalho, leis que regulam a relação de trabalho. Na primeira vez na história do Brasil que vai surgir um negócio chamado salário mínimo. O que é o salário mínimo? É um mínimo que um trabalhador pode receber, é um mínimo que um empregador pode pagar. Ninguém pode pagar menos do que isso. Para a população, para o povão, para os trabalhadores. Isso é bom? Isso é ótimo. O patrão já não gostou muito, né? O que mais? Definir que a jornada de trabalho agora é de 8 horas diárias. Antes a galera trabalhava muito mais do que isso. Getúlio Vargas vem e diz, não pode botar seu funcionário para trabalhar mais do que isso, não. E além disso, férias remuneradas. Ele vai trabalhar 1 ano, depois de 1 ano ele tem direito a 1 mês de férias e ainda vai ter que receber. A elite não gostou muito disso, não. Mas e o povão? Os trabalhadores? Gostaram? Amaram. Olha só como Getúlio Vargas fez o filme dele com os trabalhadores. Não era para fazer uma Constituição? Ele fez. Agora o povão, meu amigo, os trabalhadores estão adorando Getúlio Vargas. Nas próximas eleições, o voto é secreto.
O coronel não pode controlar mais. Vocês acham que esse povão vai votar em quem? Pensa aí. Vargas fez isso porque ele era bonzinho? Porque ele amava os trabalhadores? Claro que não. Ele fez isso para controlar a população e isso vai dar muito certo. Mas aí vamos pensar. Agora vai ter eleições, não é? Mandato presidencial de 4 anos, beleza, falamos. Só que a primeira eleição, ela não vai ser direta. Não é o povo que vai escolher. Olha as regras que o Vargas coloca. O povo vai votar lá na frente, mas essa primeira, a Assembleia Constituinte é que vai votar. Como assim? Os meus amigos deputados é que vão escolher o primeiro presidente. Depois, na outra, o povo vota. Beleza? Beleza. Você acha que o Vargas era bobo? Não era, não. O que aconteceu? Ele diz, muito bem, então. Já fiz a Constituição, já fui o chefe do governo provisório, está na hora de eu sair do poder. Muito obrigado por tudo. Tchau, galera. Vamos embora. Getúlio Vargas saiu do poder. Só que quem escolheu o presidente era o povo? Não. Era a Assembleia Constituinte, os deputados que eram amigos dele. E quem os deputados que eram amigos dele escolheram? O próprio Getúlio Vargas. Ah, se é assim, o que vai acontecer? Vargas retorna. E retorna agora como presidente eleito. Antes alguém poderia falar alguma coisa. Ei, Vargas, você não merece estar no poder. Você é um golpista. Você não ganhou as eleições. Agora ele fala, ganhei sim. Ganhei as eleições e está escrito lá na lei. Está lá na Constituição. Se achar ruim, reclama com a lei. Os paulistas gostaram disso? Os paulistas acharam que havia uma Constituição e eles iam ganhar as eleições. Só que o Vargas é tão mala que ele fez uma lei perfeita para ele. E ele continua no poder. Só que agora ele não é mais chefe do governo provisório. Agora ele é presidente eleito constitucionalmente. Doa quem doer. Se alguém achar ruim, reclama lá com a lei. Vargas era mala, não era mala? Começa então o segundo período da Era Vargas. A gente falou do período provisório, agora começa o período constitucional. Um período em que Getúlio Vargas governa como presidente de fato. Atura surta, ele ganhou as eleições. Eleições indiretas, que ele foi eleito pelos próprios amigos dele, a Assembleia Constituinte, não é? Pois é, o período constitucional, que foi de 1934 até 37, ele é marcado por uma grande polarização. O que significa polarização, professor? Significa que a sociedade ficou dividida em dois grupos, bem opostos, bem diferentes. É como se tivessem dois partidos políticos que dividissem o Brasil. Um partido de um lado, um partido do outro, e esses dois partidos se odiassem. Eram dois grupos. Que os grupos eram esses? De um lado nós tínhamos o A e B, que é a Ação Integralista Brasileira. Do outro lado nós tínhamos a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Vamos falar um pouquinho de cada um para você entender melhor. A e B. Quem eram os integralistas? Eles eram liderados por um cara chamado Plínio Salgado. O lema deles era Deus, Pátria e Família. Familiar, não é? Pois é. Além disso, eles eram marcados por ser extremamente anticomunistas. Odiavam tudo do comunismo, da União Soviética, do Partido Comunismo. Era anticomunista total. Meio estranho, né? Talvez você já tenha visto falar algo parecido. Vamos entender melhor quem eram esses integralistas. Olha aí, esse é o Plínio Salgado. O grupo dos integralistas, liderado pelo Plínio Salgado, A e B, eles tinham uma característica bem militar. Todo mundo andava com uma farda militar, apesar de não serem militares. E esse era o símbolo dos integralistas. Esse símbolo, eles faziam grandes bandeiras sobre esse símbolo e eles andavam com o símbolo preso no braço. Além disso, nas reuniões da Ação Integralista Brasileira, eles gostavam de fazer uma saudação esticando o braço. E ao invés de falar Heil Hitler, não, eles falavam um lema bem brasileiro. Anauê. Gente, vocês já viram isso em algum lugar? Tá parecendo o quê? Lembra muito o Partido Nazista da Alemanha, não é? Pois é, o Brasil tinha o seu grupo fascista. Se na Itália tinha o fascismo italiano, na Alemanha tinha o nazismo com Adolf Hitler, o Brasil tinha a Ação Integralista Brasileira, ou seja, a versão brasileira Herbert Richards do nazismo. Eram os caras que eram nazistas aqui no Brasil. E eles acreditavam que o Brasil precisava de um líder forte para salvar a nação. Quem eles achavam que seria esse líder forte? O próprio Getúlio Vargas.
Por isso que a AIB gostava muito do Vargas. Mas não era só a AIB. Vamos voltar. Além da AIB, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A ANL era oposta à AIB. Ela era contrária aos integralistas. Quem eram esses caras? Eles eram liderados por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes era o líder do Partido Comunista no Brasil. Era uma grande liderança comunista, já tinha sido tenente do exército e tudo mais. Tinha moral, tinha prestígio. O lema da ANL era Pão, Terra e Liberdade. E eles eram antifascistas, ou seja, contrários aos integralistas e contrários ao que estava acontecendo lá fora. A Hitler, a Mussolini e tudo mais. Na LB, tinha gente de vários partidos. Tinham comunistas, anarquistas, democratas, muita gente, e eram contrários à ação integralista brasileira. Tanto que às vezes na rua rolava até porrada entre esses dois grupos, hein? A AIB e a ANL. O que a ANL queria? Queria que o Brasil fosse para um governo popular. Como assim? Um governante que olhasse para o povo, que visasse os interesses do povo e não da elite. E quem a ANL achava que seria esse governante popular? O próprio Getúlio Vargas. Percebam, Vargas era tão mala que ele agradava aos dois grupos. A AIB enxergava Vargas como a esperança, o líder forte, o ditador que o Brasil precisava. A ANL achava que Vargas também era esperança, o líder popular que olhava para o povo como eles queriam. E aí, qual dos dois vocês acham que o Getúlio vai privilegiar? No início, Getúlio ficou ali no meio do muro. Ele privilegiava os dois. Só que com o tempo ele foi botando as asinhas de fora e foi privilegiando um desses grupos. Os integralistas. Sim, os fascistas. Tanto que, com pouco tempo, a ANL se tornou proibida no Brasil. É proibido fazer parte da ANL. Eita, olha só. O governo democrático de Getúlio Vargas já está virando alguma coisa muito autoritária, não é verdade? Proibiu a ANL de existir. O Luiz Carlos Prestes, inclusive, ele teve que se exilar do Brasil, ele teve que fugir do Brasil. E isso vai gerar indignação entre os membros da ANL. E é por isso que em 1935 eles bolaram um plano. Que plano era esse? Em 1935 acontece um movimento que ficou conhecido como Intentona Comunista. Olha aí a foto do Luiz Carlos Prestes. Era o líder da ANL que se tornou proibida, não é? Pois é, o que foi a Intentona Comunista? Foi um levante organizado pelo próprio Prestes para tentar estabelecer um governo popular no Brasil. Peraí, Getúlio Vargas está se tornando muito autoritário. Nós queremos um governo popular, um governo para o povo. Por isso que os militares, alguns dos militares, tentaram esse plano, tentaram essa tomada de poder. Só que foi um plano que não deu muito certo. Ele não foi nem bem planejado e nem bem executado. E acabou fracassando antes mesmo de acontecer. Como assim? O que aconteceu com a Intentona Comunista? Foi um movimento que foi derrotado pelo governo. Intentona Comunista é um nome já pejorativo que os próprios jornais da época chamaram. Eles tentaram e não conseguiram. Mas essa Intentona Comunista ela é importante porque ela vai servir de pretexto para lá na frente, daqui a alguns anos, Getúlio Vargas continuar no poder, só que agora como um ditador. Esquece a democracia, esquece as eleições. E aí vai vir a próxima fase do governo de Vargas, que é o que nós chamamos de Estado Novo. É isso, galera. Nós já vimos como Vargas chegou no poder, vimos sobre o período provisório, vimos sobre o período constitucional. Falta a gente falar sobre um período, o Estado Novo. Agora vai ser ditadura, hein? Mas isso fica para o nosso próximo vídeo, a parte 3. Não percam, beleza? Até mais!